Olá, meus irmãos, uma boa tarde para todos. Boa tarde para todos, para todas também, iniciando mais um dia de estudo. Então, vamos iniciar a nossa continuação, aliás, do livro Memórias de um Suicida. E Julinha vai fazer a leitura inicial do nosso estudo, Maria, Mãe de Jesus, para harmonizar o nosso ambiente e a nossa prece inicial. Bom? Então, vamos começar o texto. Senhora Santa Maria, Mãe de nosso Salvador, existe tanta alegria por causa do teu amor. Senhora Santa Maria, Senhora, diz, por favor, diz que eu também sou teu filho, sou filho do teu amor. Então, envolvido na vibração de Maria, da nossa mãe, desses amigos espirituais que velam por esse trabalho, pela Dona Ivone do Amaral Pereira, que a gente sempre pede essa ajuda inicial aqui para o nosso trabalho, a Jesus, esse mestre, nosso amigo de todas as horas, e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos dar por iniciado o estudo da tarde, te dizendo graças a Deus. Muito obrigada, Senhor. Então, vamos dar início. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 14, né? Porque os nossos irmãos, eles já fizeram a visita lá no departamento de reencarnação e voltaram para os seus alojamentos lá no pavilhão, né? E o capítulo 14 se refere aos primeiros ensaios. Ele inicia com uma palavra de Jesus. Todas as vezes que ajudastes a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Jesus Cristo está em Mateus, capítulo 25, versículo 40. Então, passaram-se 2 dias, né, que eles haviam retornado lá das visitações. E Camilo vai fazendo a narrativa que eles compreenderam as lições de lá, eram lições que, assim, que não deixava nenhuma ilusão do que poderia ser, né, a vida deles, né, depois deles saírem desse departamento hospitalar, do Instituto de Maria. E fez com que isso os deixasse muito melancólicos, até meio angustiados. Completamente compreensível, né, diante de tantas revelações que, assim, vamos dizer, aquelas revelações até um pouco assustadoras para eles, né? Então, eles ficaram muito nostálgicos, né, e se sentiram assim, ficaram em lágrimas, vamos dizer assim. A nostalgia os deixou com muita tristeza, né, e causaram lágrimas, né? Então, o que acontece? Na manhã do 3º dia, Roberto de Canaleiros vai em visita a eles, salvá-los dessa situação deprimente em que eles se encontram, né? E ele chega para eles dizendo assim, vamos deixar esse desânimo de lado, porque o desânimo é sempre um mau conselheiro, né? E as sugestões que eles devem voltar para que renovem sempre as melhores forças a eles. Pede para que esses irmãos se reajam, voltando as suas vossas vontades para as forças supremas, né? Onde emanam energias que alimentam o universo. Quer dizer, nossas vibrações, nossas emanações energéticas alimentam o universo. Você emana tristeza, pesar, é isso que vai, né? Então, ele fala assim, vamos lá, renove as energias, tenham força, ânimo, né? Para quê? Para alimentar o universo de vibrações positivas, né? Então, ele ainda diz que logo, né, eles emanando essas energias superiores, eles sentirão essas disposições regeneradoras reerguerem eles, né, para a nova jornada.
O Roberto, desculpa, Roberto ainda diz assim, para que eles procurassem trabalhos, operosidades, né, de ações enobrecedoras e honestas, né, restaurando assim a faculdade dele em crise. Então, ele recomenda que eles façam uma visita aos hospitais, ao hospital em que eles trabalharam, né, e cooperando com o alívio e o bem-estar daqueles irmãos que ainda se encontravam nas enfermarias, que eles fossem visitar os amigos que os ajudaram nos momentos também, né, que eles estiveram lá angustiosos, né, para que isso fosse feito, para que eles tivessem alguma coisa por fazer, né? Quando você ajuda um outro, né, um irmão, você também está sendo ajudado. Não é assim, Júlia? Como você falou, né? Eles já estiveram ali no hospital, né? Eles já tinham conhecimento de todo aquele trabalho, de como eles chegaram lá nas enfermarias, né? Necessitados de tudo, né? Daquele amparo daqueles amigos que ficaram lá, né? Que aqueles amigos que a gente fala que são os instrutores, né? Então é isso que o Roberto vem falar. Olha, vem comigo visitar, vamos lá no hospital, lá vocês vão, além de ver os irmãos que estão lá, que já chegaram, outros irmãos tão necessitados quanto vós, né? Que quando chegaram lá também estavam necessitados, ainda estão, mas estavam muito mais, né? E além de mais, vocês vão poder ajudando esses irmãos, vocês ainda estão em contato com esses superiores que ajudaram vocês, né? Então ele falou: voltemos ao hospital a fim de rever os amigos, os colegas, os enfermeiros que bondosamente por vós zelaram, consolando vossos corações, né? Os médicos, todos esses que tiveram lá, né? Que ajudaram, né? Para que eles voltassem a ter coragem, bom ânimo e tudo. Então, é a forma como você falou. É uma forma de você se melhorar, é você indo em busca de ajudar o próximo. Né? Que aí você vai ajudar o próximo, você também é ajudado. E isso foi um desses pedidos de Roberto. Exatamente. Então, que assim eles fizeram, né? Eles foram lá com frases solidárias aos recém-chegados do Vale. Desculpa. Eles visitando, né, os enfermos, abraçaram o Joel, aquele que no início os recepcionou, né, e os outros amigos que estavam ali, né, os psiquistas, eles foram visitá-los, né, e ainda diz aqui, se abeiraram dos leitos, né, levando caridosos refrigérios, né, e tudo isso, e por tudo isso, e suave reconforto, né, envolveu a eles. E as apreensões que eles estavam tendo, essas foram se dissipando, se aliviando das dores alheias, aliviando, né, as dores alheias, eles foram aquecendo seus corações, né, e deixando a própria dor de lado. Não é? E mais tarde, um emissário do irmão Teócrito chegou a eles comunicando, né, que eles estivessem no dia imediato se reunindo a uma caravana que os levaria à terra. Então eles foram, né, se juntaram a essa caravana, e embora o Teócrito não estivesse, ela estava representada pelos seus discípulos, né, Romeu e Alceste, que zelariam pelos interesses e necessidades deles, enquanto eles ali estivessem em liberdade. E Carlos, Roberto e Ramiro de Canaleiras, e Ramiro e Olivier de Guzmão, Padre Anselmo e outros amigos, né, também estavam lá, integravam essa caravana, esse cortejo lá todo preparado para levá-los à terra. E eles ficaram incumbidos, né, de assim, eles teriam toda a liberdade, né, mas eles estavam ali em vigília para que houvesse a necessidade de se interporem lá. Diga, Júlia.
Selma, o interessante aqui dessa ida à Terra, né, que isso é um desejo grande deles, né? Isso. Que aí eles vão rever lá a sua terra natal, né? Mas e olha que essa caravana, né, tinha muitos integrantes, né, que são espíritos superiores, né, que a gente, como você falou, estava o Roberto, o Carlos, o Ramiro, o Olivier, Padre Anselmo, estavam todos eles ali que iriam para ajudar nesse trabalho, né? Que essa caravana ela não estava vindo à Terra assim por qualquer motivo, era um motivo, né, de ajuda também. Agora, o que é interessante nessa caravana, né? Eles iriam zelar pelos interesses e necessidade deles, né? Mas eles iam ficar ocultos e invisíveis aos olhares deles. Quer dizer, eles estariam sendo vigiados por eles, né? Por seus protetores ali, né? Mas de forma que eles não os vissem. Por quê? Era necessidade que eles pudessem realmente trabalhar neles esse livre-arbítrio, de saber o que pode ou não fazer e como fazer, né? Então, isso também achei bem interessante, né? Agora, o que eu achei mais interessante também, mais a seguir, que quando eles estão chegando aqui na Terra, o Camilo observa uma situação. Ele diz que as emanações pesadas da atmosfera, né, eles já sentiam isso, né? É isso que você estava falando, né? Que eles conseguiram ver as primeiras paisagens, né? Mas já sentindo aquela vibração pesada da Terra, né? E naquele momento ele já estava meio saudoso, né? Daquele momento que eles estão ali dentro do hospital, que eles têm muita harmonia, né? Eles vivem ali numa emanação sustentada por aquelas mentes superiores que dão um bem-estar. E eles já entrando na atmosfera terrena, eles já sentem aquilo pesado. Isso também é uma coisa que a gente sabe, né, desse contato, né, com a Terra, né? Segue aí, Selminha, que aí eles vão ver aí o tempo que se passou, né, da morte, né, do suicídio até eles voltarem à Terra novamente. Porque quando eles vão chegando na atmosfera da Terra, como disse a Júlia, as emanações já eram pesadas, né? E eles, claro, eles se emocionaram vendo o torrãozinho deles lá, né? A terrinha deles, né? Com um misto de saudade, respeito e alegria, né? Então, havia se passado 16 anos, né? Que ele se desprendeu, né? do fardo carnal, né? E estiveram no Instituto. Então, era o que ele diz assim, 16 anos de prisão, de lágrimas, de dores cruciantes e inenarráveis em sua verdadeira expressão. Isso é todo um misto de sentimentos que eles tiveram durante esse período todo que eles passaram após o desenlace deles, não é? Então, quer dizer, eles ficaram, quando eles chegaram lá, eles se sentiram meio atordoados, desambientados, né? Da própria terra natal deles, porque muito tempo se passou, não é? E eles, de repente, eles se sentiram assim, sozinhos, né? Lá, visto, assim, naquela cidade, né? Naquela rua, nas ruas de Lisboa, do Porto, de Coimbra, né? Que eles tanto amaram, eles ficaram meio que deslocados, constrangidos até e tristes, né? Verificando-se na posse da liberdade e sem saber o que fazer com ela, na verdade, né? Então, ele diz aqui que os amigos, os Canaleiras, os Guzmã e os outros, né, se retiraram da visão deles, né, ficaram numa invisibilidade inatingível pelas suas capacidades, né? Então, eles ficaram entregues a eles próprios. Embora nós sabíamos que eles não estavam abandonados, eles estavam invisíveis aos olhos deles,
mas não os deixaram ali à própria sorte, né? Claro, aí eles observaram aqui, né, o Camilo fala assim: profundas modificações ao longo estágio de sofrimento invisível havia cavado em meu interior, porque me reconheci tímido e apavorado face a face, outra vez com aquela sociedade a quem eu amara e desprezara ao mesmo tempo, né? Ferido sempre por bem dramáticas razões. Lembrei-me de que há diversas etapas constituíram minha existência a que o desespero acabou por destruir, a qual não se primou pelas virtudes que não demonstrei possuir, ao menos se impôs pelo padrão de infortúnio que arrastou. Lembrei-me dos que amei, dos que me amaram, ou pelo menos dos que o tinham dever de me amar, e tive medo de buscá-los. As desilusões sofridas por Jerônimo Silveira encontravam-se ainda muito vivas em minhas recordações, para que imprudentemente me arrojasse a provocá-las para mim, visitando o velho lar, os amigos, a parentela de quem eu apenas tivera fugidias notícias, por jamais dela receber demonstrações saudosas por meio de bons votos que me dirigissem no fervor de uma prece. E isso causou o temor a Camilo, porque ninguém vivia por ele, de fato, né? E por isso ele tinha esse medo, né, de visitar. Quer dizer, ele tinha saudade, mas tinha medo, né? Era um terror. Se sentiu sozinho, como fazer? Como é que eu vou buscar essas pessoas que eu amei? E eu nem delas recebi uma prece. Aí a importância da prece, né, que Camilo fala logo no início do livro, né, que a gente faz sempre aqui no final dos nossos estudos, né, que aí ele diz, né, no fervor, quer dizer, jamais dela receber demonstrações saudosas através de bons votos. Esses bons votos eram as preces, ele não recebeu isso. E nesse momento, ele sentiu assim aquela saudade, até daquele conforto que eles vinham tendo do amparo do hospital, né? Que, na realidade, eles tinham agora um porto seguro, que era da onde eles estavam vindo. E, naquele momento, agora na Terra, eles se sentiram sozinhos. Sozinhos porque eles não viam os superiores, né? A gente sabe que invisibilidade, né, não é ausência. A gente sabe disso e eles disseram, vamos estar invisíveis. Mas, para eles, aquilo era um momento assim, de muito aprendizado, porque era um retorno. Aí, o que ele fez? Né? Quando ele lembrou de Jerônimo, que Jerônimo conseguiu se desconcertar por conta daquelas confusões que ele arrumou de querer vir de qualquer maneira, não era o caso deles naquele momento. Mas tudo isso aflorou na mente, né? E aí, o que ele faz? Aí ele se chega ao amigo Belarmino, né, e vai propor a Belarmino, a Selma vai mostrar aí para a gente o que ele vai propor a Belarmino. Belarmino, né, quer dizer, ele acabou... No início, nós lembramos aqui que ele, Belarmino, tinha uma certa antipatia, né? Ele sempre simpatizava muito com aquela pompa do Belarmino, com a ar de superioridade dele, né? Mas, no decorrer, claro, né, com todas as dores que ambos tinham, né, foi feita uma relação de afeto verdadeiro entre eles. Então, quer dizer, ele suplicou para que o Belarmino não o abandonasse, mas que fossem juntos nas idas e vindas que pretendessem fazer. Porque o Mário, ele já tinha ido, né, à cata de notícias da esposa e dos filhos, né, do que ele também nunca mais ele soube, né? Então, quer dizer, eles estavam largados, somente eles. E o Belarmino, ele estava assim, muito quieto, porque, na verdade, ele estava assim, mudo e compenetrado, né? Dando assim... na verdade, Belarmino deve ter ficado com o mesmo sentimento que Camilo estava, não é? Então, o que acontece? Eles foram juntos
ao antigo solar que Belarmino viveu com a família, né? Onde ele tinha aquele convívio amoroso da família, né? Ele lembrou-se, né? Ele foi percorrendo a sala tapetada e foi lembrando do vulto da mãe dele, né? Da sua inconsolável mãe, que parecia ainda mover-se alucinantemente, desde em que o vira extinguir-se com os pulsos seccionados. Ele diz aqui que ele já não pertencia, né, aquele solar, né, já não pertencia aos Queiroz e Souza, aquela Quinta Formosa, nem lá se encontrava a amorosa velhinha, que ele, agora, os remorsos, né, já estavam nos escaninhos da alma. Ele buscava com aflição, inconsolável, mas não encontrava notícias dela ali. Enquanto todo o seu ser vibrava de ansiedade, né, por saudade que ele tinha por ela. E ele chorava diante da lareira, né, de joelho, no local onde outrora, ele fala que conservava o balanço da velha senhora. Hein, Selminha? O que eu achei aqui também bem interessante é que quando ele chega ali na sala, quer dizer, tinha modificações, né, na casa, né? Mas até porque a casa já não pertencia mais àquela família, né, na família dele. Mas aí naquele momento, olha a recordação que ele teve do momento que a mãe presenciou o suicídio dele. Aquela imagem da mãe sofrida, né? Porque eles eram muito unidos, né? A gente lembra aqui que era só ele e a mãe que viviam naquela casa, né? E naquele momento ele ficou muito entristecido, né? Então, quer dizer, e a imagem que ele tinha da mãe era aquela imagem do momento do suicídio. Aí o que acontece? Ele foi se aproximar dessa lareira, porque ali, perto daquela lareira, tinha a cadeira onde a mãe dele ficava. Quer dizer, então ainda existia a lareira naquela casa, naquele solar, né? Então ele foi para ali e ficou de joelhos. Olha, ele se coloca de joelho, né? Rogando, né? Chorando, né? Diante da lareira, né? Rogando o seu perdão pelo desgosto que a fez sofrer. Então, a gente vê aqui essa situação. Exatamente, muito triste, né? Quando ele chega lá e procura a mãe, não encontra. Até que chegou o momento da ideia que ele teve, foi uma ideia desconcertante, da possibilidade de encontrá-la. Então, ele dirigiu-se ao jazigo da família, onde repousavam as cinzas de seus antepassados. E, com efeito, o nome adorado de sua mãe lá se encontrava, gravado na pedra tumular ao lado de seu próprio nome. Belarmino ajoelhou-se à beira do próprio túmulo e orou por sua mãe, desfeito em lágrimas. Então, quando eles voltaram, mais tarde, lá desse lugar, do jazigo da família, né? O Camilo tenta consolá-lo, né, de uma forma mais confiante. Ele diz assim: será fácil deduzir quanto ao destino de tua veneranda mãe, ó meu amigo. Não se achará com certeza enclausurada naquela gaiola de mármore podridão, pulverizando-se com os últimos elementos materiais que ali se encerram, uma vez que nem tu lá te encontres. O senso indicará que, sendo nós ambos seres portadores de personalidade eterna, também ela o será. E que, como nós, não encontrará, e que, como nós, se encontrará em local apropriado à sua existência extracorporal, mas nunca no poço tumular. E que Camilo diz que o Belarmino até concorda com ele, né? Mas ele ainda pergunta assim: em que local do infinito invisível ela se encontra?
Por que será que nunca mais, nunca, sendo eu imortal, pude encontrar minha mãe querida? Por que não a entrevi jamais, refletida nos possantes espelhos de nossa enfermaria, em visita telepática? Vê-la-ei, porventura, algum dia? Aqui nós sabemos, né, que eles não tinham acesso à família. Os réprobos não têm esse merecimento, digamos assim, de ser visitado por familiar desencarnado ou encarnado em desdobramento. O máximo que eles conseguiam ali era aquela visita, né, telepática através dos telões. Eles poderiam visitar, ver os seus familiares, seus amigos, né? Principalmente quando era direcionado alguma prece a eles. Mas como ele não recebia nenhum tipo de prece, nenhum deles praticamente recebia prece, eles acabavam não vendo nenhum familiar. E o Belarmino, né, pouco via, aliás, nunca viu nenhum familiar, nem a mãe dele, em momento algum. Aí até o Camilo faz uma observação. Ele diz assim: perdão, Belarmino, pareceu-me ouvir-te dizer que também a senhora, tua respeitável mãe, compartilhava das crenças materialistas que professaste, não é? Então, sendo ela materialista, como quererias que viesse a orar por ti, fazendo-se refletir na acessibilidade de um medidor de vibrações espiritualizadas? Quer dizer, se ela não acreditava em vida após a morte, por que ela iria orar pelo filho? Por isso que ele não conseguia vê-la, não é? Essa é a explicação lógica de Camilo para com Belarmino. Né? Aí ele ainda continua aqui. Indaguemos, antes, o seu paradeiro ao doutor Canalejas ou ao nosso Roberto. Né? Quanto a mim, não anteponho dúvidas à possibilidade de a reveres tu. A tudo quanto nos tem envolvido, desde que penetramos o além-túmulo, impõe-se pela justeza da lógica. A mesma lógica conduzir-te-á a reveres tua mãe, mais tarde ou mais cedo. Né? E assim, né, o Belarmino fala assim: perguntemos ainda uma vez aos doutores Canalejas. Quantas vezes já o fiz, esquivando-se ambos às respostas decisivas? Mas onde o encontraremos agora? Não deixar endereços. E Camilo diz assim: esperemos então, sejamos pacientes. Em 16 anos de desgraças surpreendentes, creio que aprendi rudimentos da sublime virtude denominada paciência. Lembremos, né, Camilo, como ele era, né, impaciente, né, com tudo, em querer saber das coisas e tomar resoluções, não é? E ele aprendeu nesses 16 anos, né? Que bacana. Todavia, Camilo, amigo, preferia não ter voltado a Portugal. Sinto-me intranquilo e triste. Né? E aí, a outra questão aqui era onde, porém, achar abrigo, né? Já que eles estavam ali pelas ruas. Né? Eles não se sentiam à vontade em ficar abrigados na casa de velhos amigos, porque a questão deles ali é moral até, eles já não se sentiam à vontade em participar da intimidade daqueles amigos, porque eles se sentiriam intrusos ou indiscretos até, não é? Então, descartou-se a possibilidade de ficar em casas de familiares ou amigos. E isso porque é o que ele diz assim: habituados à disciplina confortativa do instituto, éramos premidos pela saudade do suave aconchego que continuávamos a transitar pelas ruas da cidade, né? Porque eles não tinham lugar para ficar. A quinta de Belarmino não pertencia mais a ele. E ele ainda não se sentia pronto para ir para a casa onde também ele viveu. Diga. E aí você vê, né, como eu acabei de falar, né, que esse aconchego, né, do hospital, do instituto, né, naquele momento
veio muito aflorado dentro deles, porque ali eles tinham tudo ali, né, favorável. Naquele momento eles estão sozinhos nas ruas de Lisboa, né, sem poder ter um abrigo. Aí, nesse momento, eles não queriam invadir a casa de ninguém, né? Tudo bem, eles são invisíveis, né? Mas eles não se achavam no direito, né, de compartilhar ali da intimidade dos amigos, né? Aí, o que acontece? Aí, até eles pensaram em entrar numa igreja. Isso. Foi bem interessante, né? Por que não se hospeda numa igreja, né? Foi até o Belarmino que teve essa ideia. Aí, logo a ideia caiu por si só, né? Porque eles pensaram, mas a igreja, a gente também não tinha nenhuma afinidade, né? Com toda aquela harmonia das igrejas, quer dizer, na realidade, o Belarmino era um ateu. O Camilo era socialmente religioso, não trazia nada do cristianismo, né? Do entendimento aí de nada da parte espiritual. Então, eles, naquele momento, eles tiraram isso, rejeitaram essa ideia, né? E daí, né, eles tiveram uma outra ideia, que eles sabem que foi sugerida pela espiritualidade superior, né? E essa ideia veio, né, com o nome do Fernando. Aí, Selminha vai mostrar aí para a gente, lembrar a gente quem era o Fernando. Vocês lembram do Fernando? Fernando de Lacerda? Que imediatamente veio esse nome a ele. Ele até imaginou realmente que seria uma sugestão de Teócrito, né? Observando pelos espelhos magnéticos. Claro que eles faziam isso, né? Então, o Fernando era aquele jovem médium que estava nas prisões e que ajudou Albino, filho do Jerônimo, naquela situação que ele se encontrava. Ele foi orientado pela espiritualidade, em desdobramento, para que assim o fizesse, né? Em ajuda evangelizou Albino e tudo, né? Preparou para ele também ser um médium, porque ele tinha potencial de médium, né? Então, eles lembraram de Fernando, porque Fernando estreitou muito as relações com aquela casa, porque, como ele ajudou, né? Ele sempre orava por aqueles irmãos que eram no Instituto. E isso criou um laço de proximidade entre eles. Então, quer dizer, o Fernando sempre mandava pensamentos de amor, paz, não é? Para eles. E, então, assim, eles fizeram. Eles sabiam onde Fernando trabalhava, sabiam onde Fernando morava, né? Então, eles foram até esse domicílio dele. Chegaram lá e se colocaram em um cômodo discreto acima do telhado, que é chamado de água furtada, né? E que se diria apropriado pelo invisível para hóspedes de nossa categoria, assim ele descreve. Então, eles ali ficaram na permanência ao lado de Fernando, né? E por algumas semanas, né? Ficaram ali se beneficiando das conversas com o Fernando, né? Porque ele era médium, né? Então ele sentia, né, toda aquela vibra que eles estavam ali, né? E ficaram por lá. Então, quer dizer, como o Camilo ainda não se sentia pronto para visitar a casa, ele teve a ideia de, através de psicografias, utilizando o Fernando, que fizesse notícias para as pessoas que ele conhecia, os amigos, né? Mostrando-se que ele estava vivo após a morte, que não existia morte, alertando, né? Dando essas informações do além-túmulo, alertando para que não se cometesse esses atos, ele achando que estaria fazendo algo assim, poxa, muito bom para as pessoas, dando esse alerta, abrir, né, com relação à vida, né, após o desencarne, né? E sem nenhum gesto de vaidade, que ele quis dizer aqui também, né? A intenção era avisá-los que ele continuava vivo, bem vivo, pensante,
né? Não obstante a tragédia que o túmulo ocultara dos débeis olhos humanos. O desejo dele era revelar à sociedade, né, que da imortalidade da alma e preveni-la também dos perigos existentes, das sombrias ciladas forjadas pelo monstro do suicídio. Só que apesar... Oi? Então, era louvável, né, o que ele queria fazer ali. Ele aproveitou a oportunidade de estar ali, né, com Belarmino, né, tendo um local apropriado para eles descansarem, porque a gente sabe, né, por conta da materialidade deles, né, eles tinham necessidade do descanso, do reconforto, né, para apoiar ali, para descansar. Aí, o que ele fez? Vou juntar o útil ao agradável, né? De aproveitar e, já que eu estou aqui na Terra, passar uma comunicação para os meus amigos, né? Para essa terra que me abrigou, né? E que não cometesse suicídio. Mas aí, o que acontece? Como ele fala aqui, apesar da boa vontade de que me sentia possuído, na dedicação do generoso amigo que me emprestava inestimável concurso, passei pela decepção e a vergonha de ser repelido pela maioria daqueles mesmo que desejava servir. Aí você vai explicar aí para a gente, né, Selma? Porque aí ele fez esse concurso com o Fernando, fez a psicografia, mas aconteceu o contrário do que ele estava prevendo, né? Quer dizer, até o próprio Fernando... Conta aí para a gente, o que é que aconteceu com o Fernando nessa sociedade aí, né? Pois é, porque o intuito dele, né, embora nobre, o que acontece? Produzir um efeito muito contrário, porque a sociedade ainda... Vamos entender que naquela época ainda era muito recente essa questão da espiritualidade, ainda era muito questionável, né? E o que acontece? O Fernando ele foi alvo de críticas demasiadamente ardentes e injustas, insultos ingratos e chacotas abusivas, né? Porque ninguém estava acreditando. Chegar lá, Camilo era um escritor famoso, digamos assim, da época, né? Aí chega um jovem, do nada, quem é esse jovem? Ninguém conhece? Dizendo assim, eu tenho uma psicografia de Camilo Castelo Branco. Ele está aqui dizendo. Então, quer dizer, quem não entende de espiritualidade, não estamos falando de espiritismo, mas de espiritualidade, não vai aceitar isso assim, né? Até quem é espírita tem as suas desconfianças com relação a isso ainda, que a gente sabe que tem. Então, imagina quem não é, não é? Então, ele ficou assim, muito constrangido, até ficou muito triste, desgostoso, com o que aconteceu com o Fernando, que ele tinha muito boa intenção, né, mas ele ficou se sentindo assim desgostoso de ter atraído para o Fernando esse desrespeito que foi dado a ele, né? Não era possível a minha boa vontade o defender o nobre amigo, visto que me não desejavam ouvir, né? Então, quer dizer, ele ficou desapontado, quer dizer, de nada valiam tão interessantes noticiários que trazia eu das minhas bandas nevadas do além, a fim de surpreender antigos competidores na literatura. Tanto e tão impressionantes dramas e narrativas com que enriquecer outros editores, que necessariamente me reconheceriam por meio de linguagem que lhes fora habitual. Quer dizer, ele ainda tentou imprimir uma linguagem que as pessoas iriam identificá-lo, né? Não, isso aí, Camilo era assim, ele falava desse jeito, ele escrevia dessa forma, entendeu? Mas nem assim ele foi visto com bons olhos, essas psicografias. Então, ele se viu forçado a calar, porque bem poucos eram os que me aceitavam de volta. Entretanto, o convívio com Fernando compensava-o da derrota, né, desses outros setores. Ele se sentiu, graças às palestras que ele empreendia, né, e foi assim, foi criando essa afeição maior, né? Grande simpatia que a mim e aos outros cômpares infatigavelmente demonstrava,
né? O Fernando. O Fernando sempre uma alma boa, ele não se importava com o que o Camilo sentiu, para o Fernando nem se importou com isso, não é? O importante foi dar o recado. Se a pessoa quer ouvir ou não, aí já é problema do outro, né? Ele fez a parte dele. E ele ficou lá, eles, né? Ficaram lá por um mês. Um mês eles estavam ali. Quando, assim, de repente, no momento, ele sentiu-se impelido a ir à quinta, né, que ele viveu. Então, ele voltou sozinho, pensativo, né, meio temerário, mas chegou lá. E esse momento aqui é bem... Ele disse que teve recordações doridas, né, e que cruciaram o coração dele. Afigurou-se, né, desguarnecido, o velho casarão. Ele foi visitando um por um dos compartimentos, né, até que ele, mas só que quando ele visitava aqueles compartimentos desguarnecidos, o casarão estava vazio, não é, Júlia? Mas a visão mental dele ia trazendo todas aquelas memórias, né, os móveis, todas as situações que ali existiam na casa, né? E o que acontece? As sombras, ele dizia assim, que sombras de odiosas amarguras incidiam sobre o meu raciocínio, compelindo-o para trás a cada ressurgimento das lembranças que estabeleciam estranhas retrospecções da vida que tão fértil me fora em episódios adversos, decepcionantes. Selma? Oi, Júlia. Quando ele fala, né, episódios adversos decepcionantes, por quê? Porque hoje ele já tem uma visão mais aberta, né, para a parte espiritual, né? Então, até por conta do suicídio, dessa internação no hospital, de todos aqueles ensinamentos, de conhecer Jesus, né, de já ter conquistado a paciência, um pouco da paciência. Então, ele começou a analisar aquela vida que ele tinha como um escritor famoso, mas toda aquela vida que ele levava e tudo que favoreceu ao suicídio. Então, é por isso que ele estava com aquele medo, né, de estar de frente para ele mesmo, com essas recordações que eram dolorosas, né? Por isso que aquele momento, quando ele chegou ali em Portugal, ele não se sentiu seguro. Você vê aí, já passou um mês que eles estavam ali, né, hospedados na terra, para que ele pudesse ter a iniciativa de ir lá ver esse casarão. E ele constata que está tudo fechado, né, abandonado. Né? Só que a imagem mental dele ali trazia todas as recordações dele em vida, né? E até como era a vida dele ali, as lutas, as responsabilidades de cada dia. Isso foi desenvolvendo na consciência dele, trazendo novamente a consciência dele, né? Aqueles momentos. Então, ele diz aqui, obrigando-me à subvivência de outra vez sentir, sofrer e reviver integralmente o que para trás me pungira, calcando-me a alma. Nisso ele trouxe suores de agonia das sutilezas do meu ser astral, denunciando à consciência a completa ausência de méritos que, naquele instante melindroso, me galardoassem com honrosos beneplácitos. Quer dizer, ele acabou, vamos dizer assim, ele perdeu todo o mérito naquele momento, né, de estar ali, porque ele retornou toda aquela consciência do passado dele e começou a se desestabilizar, se desequilibrar com tudo aquilo, né? As emoções, né, impregnadas no ambiente em que ele viveu, pensou, agiu, impregnou-se nas forças mentais nocivas dele. Se agigantavam, né, a sensibilidade momentânea. Ele diz assim, agigantavam a hipersensibilidade momentânea,
transmutando-se em fantasmas tirânicos que o deprimiam quando deixavam de acusar. Ele começou a se sentir deprimido e sendo acusado de todo o ato que ele fez. Quer dizer, os fantasmas, que ele diz assim, é como se ele tivesse voltado, naquele instante, ao Vale Sinistro. Lembrando até de... A Julinha até comentou isso no nosso diálogo, lembrando-se do André Luiz, quando esteve em visita à casa dele e se deparou com o novo marido da esposa. Aquilo o remeteu a uma angústia tão grande que ele teve uma volta rápida às zonas umbralinas, porque a mente dele se deixou levar, ele caiu a vibração dele. E aqui, nesse momento, Camilo também se deixou ser perturbado por isso. Ele ficou aqui, ó, insuportável convívio da intimidade doméstica, que as paredes testemunharam, as desarmonias e incompatibilidades constantes que me tornavam a vida oceano conflagrado, porque ele não teve uma vida fácil, ele tinha um status, mas ele não era um homem rico, ele tinha dificuldades. Então, ali, ele foi relembrando todas as situações dele vivida, né? Aí tinha pensamentos viciados por insatisfação doentia, que a tara neurastênica arrastou a completa desorganização nervosa, a desolação das trevas que se confirmavam, tapando-me a luz dos olhos, que cegavam, a longa premeditação para o desfecho sinistro, que ele premeditou a morte também, o desespero supremo, a queda final para o abismo. Tudo se ergueu assombrosamente das entranhas do meu eu, sob as sugestões pesadas do ambiente malsinado que presenciou os últimos dias de minha existência de homem. Hein, Selma? Você vê que ele não tinha, como ele diz que ele não tinha mérito, porque ele hoje tem noção, né, do que é você viver aqui na Terra, tendo méritos, né? Ações no bem, tudo isso que ele não viveu isso aqui quando encarnado. Ele vivia por uma falsa fama que ele tinha, ele vivia dentro daquela glória do nome que foi feito, porque ele era um escritor famoso, embora os outros escritores aproveitavam até muito mais, né, para ganhar dinheiro, e ele não... Ele se recusava até atos ilícitos, né, que os outros faziam, mas ele não tinha mérito como um homem de bem, né? Então, por isso que naquele momento ali, ele se viu sozinho e aqueles fantasmas todos afloraram, e ele conseguiu, então, se ver até cego, ele ficou sem luz nos olhos, ele já não enxergava mais nada. Então, e ele se deparou com aquele momento trágico, que era o que acontecia quando eles estavam no Vale Sinistro. Eles tinham aquele impacto do último momento. E nesse instante, ali no casarão, ele se viu também naquele momento. Por isso ele se desestabilizou. E nesse momento, você vai mostrar aí para nós o que aconteceu com o Camilo, esse desespero todo dele. Então, como ele reveu e sentiu todos os efeitos daquela cena derradeira, né, ele começou a ficar desorientado, tomado de crise atordoante, perdeu a memória do presente, embrenhado, se deixou ficar pelos espinheiros do passado. Ele se prendeu naquele sentimento do passado, né, e ficou absorvido numa infernal demência ali. Aí diz que assim, ele entrou a bramir, réprobo que fora, nas convulsões sinistras do passado. Começou a gemer, a urrar, a uivar, a blasfemar, chorar, o pranto satânico daquele para quem se extinguiram as esperanças de consolo, trégua de repousar e refletir. É como se ele tivesse voltado a Vale Sinistro, né? E ele diz assim, e quem, porventura, ali ainda residisse, ou pelos arredores passasse, então,
e pudesse dilatar os dons psíquicos, vamos dizer, a pessoa tem um dom da mediunidade de audiência ou clarividência, né? Diria que ali estaria, assim, ele diz assim, afirmaria que 16 anos depois da minha morte, Alice pressentira ainda entre gemidos e atroamentos de incontidas dores. Quem passasse, ele ia dizer, pô, o fantasma do cara continua ali, gemendo, gritando, chorando e tudo mais. E ele estava ali naquele momento apenas. E o que acontece com ele? Ele desmaia. Ele fica tão inconsciente daquilo que ele perde toda a razão, né? O que acontece? Quando ele voltou a si, efeito daquele colapso, Romeu e Alceste estão ao lado dele, ungindo a fronte dele com refrigérios, né, eflúvios refrigerantes, né, e potências magnéticas para ele, né? E ele percebeu que já era noite, quando as estrelas já estavam no firmamento, né? E ele foi se recobrando. E aí ele se percebeu que ainda estava lá na quinta, estava lá na casa. E ele rogou para os guias para que o reconduzissem de volta ao pavilhão indiano, né, onde ele se considerava seguro. O pavilhão era aquele local que eles estavam morando, né? Ele se sentia seguro lá. Porém, os nossos amigos não atenderam a ele, né? Em benefício dele próprio. Eles falam assim, em benefício dele próprio, de sua própria reabilitação moral, né? Eles disseram que ele teria que estar ali, viver ali ainda, né? Fala assim, asseverando-me os nobres mentores que algo eu deveria realizar naqueles mesmos ambientes, como testemunho das capacidades de renunciação e desprendimento adquiridos para incursões novas nos planos espirituais. Não adianta fugir do nosso passado. Nós temos que olhar para ele e aceitar, conviver com ele, né? Colocar aquilo no passado, no lugar dele, sem que afete o seu presente. Na verdade, é isso, não é, Júlia? Então. Porque ele tinha que conviver com aquele passado que ele foi responsável, né? Já que ele teve o arrependimento, agora ele tem que saber olhar para esse passado e entender que ele foi infeliz e que ele tem uma oportunidade de se refazer, mas não pode entrar naquela vibração que ele agora entrou. Então, fugir para onde? Ele não tem aonde fugir. Ele gostaria de voltar lá para o pavilhão, lógico, ali era o porto seguro, né? Só que ele vai passar a viver uma realidade falsa, porque ele precisa estar em contato com a própria natureza. E é isso que está o incomodando nesse instante. Então, e ele ainda suplica para os amigos, né? Indicai-me, então, o que seja lícito tentar, a fim de suavizar as torturas morais que me intoxicam as energias, diminuindo a minha vontade, né? O que eu saiba agir com acerto, algo praticar de meritório, bastante honroso, para me permitir refrigério e consolo eficiente. Aconselhai-me. Ele ainda pede assim. Aí, então, o que acontece? Eles respondem para ele, quais foram as advertências de Roberto ao vosso grupo na véspera da descida para estas instruções? Ele lembra, sim, que procurássemos refrigerar as faculdades convulsionadas pelo sofrimento, levando balsamizador auxílio a sofredores em mais críticas situações, e nos reanimássemos ao contato dos bons e sinceros amigos, cujos corações iluminados pelas refulgências e virtudes fossem fortes o bastante para aquecer-nos o frio do desânimo, indicando-nos os passos para roteiros prometedores. Pois fazer isso, Roberto aconselhou como devia, assim eles falaram, né?
E eles falaram e foram vamos dizer assim, se desfazendo, foram se desfazendo a forma, né? Eles foram se desfazendo ali diante dele mesmo, foram se tornando invisível novamente diante dos olhos de Deram recado e continuaram invisíveis, porque esse era o papel deles eles ali. foram ali, acordaram ele, acalmaram e saíram, porque ali a estrada dele, o caminho de Damasco dele, né, era só dele. Eles não podiam intervir com a presença deles. Então, quer dizer, nesse momento, ele alçou as energias mentais, recordando as invocações de Jesus, orou fervorosamente, humilde, pedindo socorro e proteção. A solidão era aterradora ali. Ele contemplou o casario sinistro e arrepios de odiosas emoções incentivaram em mim o desejo de afastar-me, mas afastar-me para muito longe, onde fosse possível esquecer a tragédia, que para mim tudo aquilo recordava. Então ele ergueu seus passos, afastou-se e, a transpor os umbrais malditos, como ele assim diz, compensadora surpresa aguardava-me. A resposta certamente à súplica feita ao amigo divino, a Jesus, não é? Ramiro de Guzmán e Roberto de Canaleja ali estavam à minha espera. E ele diz: louvado seja Deus, exclamou. Confiante, segui tão valiosa companhia que me reconduziu piedosamente ao modesto domicílio terreno, retirando-se em seguida. Ele orou, né, nesse momento, se apaziguou, pedindo auxílio, e o auxílio chegou na forma de Roberto e de Ramiro Guzmán, né? E ele só se deixou entrar nessas vibrações que o Alceste, né, foi lá falar com ele, né, recobrou ali os sentidos, né, junto com o Romeu. Por quê? Porque ele não se manteve em prece, né? E o que ele fala, vocês vieram aqui na Terra, né, para, com a orientação do Roberto, se manter com um pensamento elevado e fazer o trabalho, né, junto aos que mais sofrem também. Então, só que naquele momento ele esqueceu disso tudo. Por quê? Porque ele se desesperou com a recordação do passado. Quer dizer, ele muito mais do que Belarmino, que Belarmino sentiu falta da mãe, entrou naquele, né, assim, ficou meio mais caladinho, tal, mas na boa, né? Mas o Camilo não, ele se desesperou de uma tal forma que ele se remeteu, como ele diz aqui, né, aos umbrais malditos, né? Então, a gente, por hoje, encerra o nosso estudo, né? Mas, Júlia, também aí, o Belarmino, ele estava acompanhado de Camilo, né? Então, Camilo foi aquele amigo que faltou no momento. Camilo foi o amigo que Belarmino precisou. E o Camilo resolveu ir sozinho, não tinha amparo de ninguém ali, fisicamente. Também isso, né? Aos olhos, né? Então, quer dizer, o desamparo foi total. Total. Né? Ele poderia ter ido junto com Belarmino da mesma forma que ele acompanhou o amigo. Mas isso ele aí. foi sozinho, quer dizer, ele não teve nenhum apoio naquele momento. Mais interessante, como já tinha passado um mês, eu acredito que ele deva ter se sentido assim mais seguro. Eu acho que agora eu consigo fazer, né? E aí a gente sabe que a união faz a força, né? Quer dizer, ainda mais na situação que eles caiu. se encontram, né? Porque ainda são inferiores, eles ainda carregam muita inferioridade, né? Moral e mental. E a dificuldade, né, Selma? A dificuldade, porque na realidade ele era um escritor português, então naquele momento todo esse passado, né, ele reviu em frações de segundos, né? Por isso que deu esse desequilíbrio total, né? Mas a gente vê aqui que o amparo espiritual não deixou de chegar até ele no momento, mesmo ele desacordado e depois quando ele orou.
né? Que a gente vê que a gente não está só, em momento Está algum. só. Né? Isso Isso que é é bom. importante. Então, isso aí vale, vamos dar um alerta aqui, que todos nós passamos, às vezes, momentos de situação muito difícil. Né? Tem aqueles momentos que a gente tem muita angústia, se sente, né, na dificuldade e acha que a solução realmente é o suicídio. Ou qualquer outra coisa, né? Depressão. Né? E você vê, embora não, os seus olhos não vejam, a espiritualidade estava ali presente. Ele não estava desamparado em momento algum. Então, no meio de toda aquela loucura, Romeu e Alceste estavam ali com ele. E eles trouxeram ele de volta ao momento presente, porque ele ficou lá cristalizado no passado, ele se perdeu no passado. Então, ele se cristalizou naquele momento. Né? Na verdade, eu acho que ele não desmaiou, ele voltou, né? Porque ele estava realmente no passado. Eu falei desmaio, mas eu vou corrigir aqui. Mas, Tá? Ele não desmaiou, ele se cristalizou naquele momento do passado dele. Né? Porque ele perdeu a memória, né? Que ele sozinho. perdeu a memória do presente, né? Então, quer dizer, Romeu e Alceste começaram a aplicar passes, trouxeram fluidos balsâmicos e o trouxeram de volta à realidade, ao presente. Então, aqui, amigos, é para lembrar, nós nunca estamos sós. Mesmo o invisível... Fala aí o que o doutor Eurípides disse, Júlia. Você falou isso aí. O Eurípides tem uma bela frase, né? Mas a síntese é essa, né? Invisibilidade não é ausência. Exato. Quer dizer, não é porque você não vê, né, que não existe. Existe um amparo sempre, né? Então, Selma, a gente vai lembrar aqui que o Camilo, né, como ele fala aqui, né, que não tinha as preces da família, né, Belarmino também, né, então, e ele, quando iniciou esse livro, o que ele falou aqui para a gente, né? Olha, a prece ao suicida é um bálsamo que a gente faz, que vocês podem fazer por todos eles, né? Por nós, né? E por todos. Então, e a gente viu aqui hoje, né, a necessidade realmente da prece a esses irmãos, né? Porque eles viram, né, que nem a própria família fazia as preces, porque eles não tinham contato, nem sabia do paradeiro de ninguém, né? Porque eles não tiveram esse contato ali na enfermaria, né? Durante aqueles piores momentos deles, né? Então, a gente está encerrando agora o nosso estudo da tarde de hoje, né? Vamos fazer essa prece, né? Para que a gente possa ajudar também, né? Com nossas boas vibrações, pedindo a Jesus, a Maria, essa Mãe Santíssima, né? Que possa ajudar todos esses irmãos que saíram pela porta do suicídio, equivocadamente, e que por hora estão em sofrimento, mas que todos eles verão a luz do Mestre Jesus, amparando, ajudando, junto a esses amigos espirituais que velam por todos eles e por todos nós. Então, Senhor Jesus, em teu nome, em nome da falange amiga e protetora de Dona Ivone do Amaral Pereira, de Maria Santíssima, de Jesus, mas, acima de tudo, em nome de Deus, que todos esses espíritos possam sentir as melhores vibrações de luz, de paz e de amor. Que assim possa ser, Senhor. Graças a Deus. Nosso Pai amado, possa sempre nos contemplar, os nossos amigos de luz, que estão sempre ao nosso lado. Sabemos que nunca estamos desamparados, que eles, embora não possamos vê-lo, eles estão ao nosso lado. Lembremos sempre para que busquemos apoio a eles. Conversemos com o nosso irmão guardião, com o nosso mentor amigo, que sempre terá uma resposta quando nós nos dedicamos a eles. Nós jamais estamos desamparados. Nossa Mãe Maria sempre abençoe a nossa proposta aqui de trabalho, que o nosso trabalho possa atingir corações, Senhor. E assim pedimos em seu nome, em nome do seu Filho amado, Mestre Jesus e de Maria, permissão para encerrar nosso estudo de hoje, dando graças a Deus. Graças a Deus, uma boa tarde a todos. Eu fiquei... Graças a Deus. Eu senti uma
uma emoção muito grande na hora assim, que eu falei, porque assim, acontece, né? A gente tem que lembrar disso. Nós não estamos sozinhos. É importante lembrar, nunca, em momento algum, para que não nos sintamos desamparados. Tá? O amparo sempre chega para quem sabe pedir, assim como chegou para Camilo, né? A paciência, né? Como o próprio Camilo falou, né? Eu consegui já ter essa virtude, né? Conquistar, mesmo que de uma forma, né, complicada, porque ele se viu ali, né, em sofrimento maior por conta do suicídio, mas ele já está aprendendo, né, essa conquista da virtude da paciência. Então, que todos nós também possamos, né, nos envolver aí com essas vibrações amorosas do Mestre, sabendo que também nós não estamos desamparados, e sim amparados, né? Aí, meus E irmãos. até a semana que vem. Até semana que vem. Paz profunda a todos. Fiquem com Jesus. Uma boa tarde. Boa tarde.